Prosseguir. Nós paramos o último estudo em João, estamos no último capítulo, não é? 21, verso 18. 21, verso 18. Que diz assim: em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestia a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. A priori vamos nesses dois versículos aqui, e como nós comentamos já, né, esse episódio aqui em várias bíblias aí, dependendo da versão, a gente tem a epígrafe, o título como sendo a restauração de Pedro ou uma pesca milagrosa. Os dois títulos são bem convenientes para o episódio, porque tanto Pedro foi restaurado quanto Jesus fez o seu último milagre em relação às pescarias, né? O ofício dos apóstolos ali, dos discípulos, eram especialistas em pescar peixes. E como a gente estudou já nos últimos estudos, nos últimos encontros, Jesus faz o seu último milagre ali, e eles trazem a rede cheia de peixe, mas o objetivo principal era uma reunião especial que Jesus estava fazendo, restaurando a fé daquele discípulo tão importante, né? Que assumiria agora um posto de fundamental importância no discipulado. Pedro estava um pouco envergonhado, porque, como sabemos, o pecado ele nos afasta de Deus e nos envergonha, e é nessa condição que Deus nos encontra muitas vezes, envergonhados, fugitivos, afastados, culpados. Era essa condição mental, era isso que se passava na mente de Pedro, porque ele havia negado ao Senhor Jesus antes da morte. Jesus já tinha profetizado, já tinha falado que Pedro iria negá-lo, e ele assim fez. Mas Pedro é restaurado nesse último encontro. Jesus agora com o corpo glorificado, faz ali um jantar com eles, né? Uma espécie de ceia diferenciada, agora num cenário mais natural, ali na prainha, ao lado de uma fogueirinha, a fogueirinha que lembrava aquele cenário triste onde Pedro havia negado a Jesus. Mas o importante é que Jesus restaura a fé desse discípulo, do discípulo Pedro, né? Pedro certamente ainda teria muito que aprender, como cada um de nós, que vai aprendendo a cada dia com Jesus, a cada encontro, a cada oração, a cada estudo, a cada culto. Deus vai nos acrescentando um grãozinho no edifício do conhecimento de Deus. Amém. Então Pedro ali tem esse encontro, é restaurado, tem a sua intimidade reavivada com o Senhor Jesus. Os discípulos ali agora estão comendo pão, peixe. Os discípulos agora reconhecem a Jesus na sua forma glorificada. Estão felizes porque o mestre deles havia sido morto, porém ressuscitou. Essa mensagem de ressurreição é, sem dúvida, o coração do Evangelho. Quem está com Jesus, quem crê em Jesus, pode ressuscitar nas demais áreas que assim quiser. Todas as áreas que nós precisamos, que nós queremos, Jesus pode nos ressuscitar. Essa é a mensagem principal do Evangelho, que nos move e nos traz esperança. É por isso que nós estamos aqui, porque o nosso Cristo vive e Ele habita dentro de nós, nos enchendo de esperança. Porém, o que vai ocorrer agora é uma preparação na vida de Pedro. Aquele discípulo que havia negado a Jesus 3 vezes, aquele discípulo um tanto impulsivo, que falava muitas coisas, às vezes não sabia nem o que estava falando. Agora ele estava atravessando por uma nova fase da sua vida. Jesus estava preparando ali o discípulo Pedro para uma nova fase.
Uma nova fase porque, a priori, Jesus iria partir, né? Eles haviam passado 3 anos aprendendo com o Senhor, com o Messias, o verdadeiro Deus e Salvador, e agora o Senhor Jesus estava a ponto de subir para o lugar de onde veio, a subir ao seio do Pai, à direita de Deus. E Jesus ali começa a preparar Pedro para uma missão especial. Pedro, ele passaria de pescador para pastor. Jesus faz-lhe um pedido, uma ordenança. Jesus instrui, ao passo que Jesus instrui, ao passo que Jesus determina, ele também nos investe de poder. Eu gosto muito de citar aquele episódio de Maria Madalena, onde Jesus, no final do episódio, Maria Madalena é liberta, é perdoada, e Jesus dá-lhe um comando, uma ordem, dizendo: vá e não peques mais. É um comando, é uma ordem, mas uma ordem cheia de poder. Porque a quem Jesus diz: vá e não peques mais, e essa pessoa recebe a palavra, ali aquela palavra vai ser cumprida. E a gente sabe no decorrer das Escrituras no que Maria Madalena se tornou. Uma grande discípula, ajudadora de Jesus. Tive o privilégio de ser a primeira mulher elencada nas Escrituras a ver o Senhor ressurreto. Não é isso? Amém. E o Senhor Jesus começa aqui dizendo nesse verso 18, né, em verdade eu te afirmo, quando eras mais jovens, tu te vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. Ou seja, Pedro tinha um certo controle sobre a sua vida. Quando ele era mais jovem, quando vocês eram mais jovens, quando a gente era mais jovens, nós tínhamos um certo controle sobre nossas vidas. Nós íamos, voltávamos por onde nós queríamos. É mais ou menos isso. Jesus está fazendo aí um contraste entre uma era da vida de Pedro, um tempo passado e agora. Agora as coisas iam ficar mais estreitas para Pedro. Jesus estava preparando Pedro, avisando, mas ao mesmo tempo que Jesus avisa, é o mesmo Cristo que investe de poder, como falamos. E o Senhor Jesus diz: quando era mais jovem, te vestias e ti mesmo ia para onde desejavas. Porém, quando chegares à velhice, estenderás as mãos e a outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde não queres ir. O Senhor Jesus estava falando acerca de novos acontecimentos que haveriam de vir na vida do apóstolo Pedro. Aquele apóstolo que relutou tanto. A gente, quando começar a estudar o livro de Atos, a gente vai ver que Pedro ainda precisava passar por uma grande transformação e regeneração, como cada um de nós, porque o processo regenerativo, ele é ininterrupto, é contínuo, ele só tem um começo, ele não tem fim. A gente precisa ser regenerado a cada momento, não é assim? Então Pedro não se tornou um super discípulo depois que Jesus partiu, como alguns podem pensar. Pedro ali já estava pronto, Jesus ensinou os 3 anos, de forma alguma. Todos nós temos muito que aprender até o último dia de nossas vidas. E era isso que o Senhor Jesus estava falando. Que Pedro, na velhice dele, num tempo que ainda viria, ele não mais se vestiria, mas sim seria entregue nas mãos de outras pessoas e seria levado para um lugar onde não iria desejar, onde ele não queria ir. Jesus estava preparando aí o tipo de morte que Pedro iria passar. Morte nem sempre é um tema fácil de a gente conversar, não é? É algo que nos assusta, que nos amedronta, mas a grande verdade é que aquele que está em Cristo Jesus começa a perceber que morrer por Cristo é algo honroso, é algo escolhido para pouquíssimos, homens que o mundo não era digno, homens que foram escolhidos ali num determinado propósito de sofrer e de padecer ao modo de Jesus. Não é um padecimento comum na vida, não é padecer e morrer por uma causa humana, por uma ideologia qualquer, por mais nobre que ela seja. Qualquer ideologia humana, por mais nobre que ela pareça, ela jamais pode trazer a redenção, a glória e a honra
de alguém que entrega a sua vida para morrer pela causa de Jesus, de sentir de fato aquilo que Jesus sentiu. E a gente vai confirmar isso nas cartas de Pedro. Ele fala muito sobre como se deve pastorear. Então, isso vai nos ensinando que Pedro, no decorrer da sua vida, ele foi aprendendo, ele aprendeu esse comando de Jesus. Quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz 3 vezes, né, como falamos no outro estudo, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, e toda vez que ele dizia tu me amas, ele dizia apacenta minhas ovelhas. Algumas versões dizem apacenta meus cordeirinhos. E a gente vai ver Pedro falar sobre pastoreio lá nas cartas dele. A gente vai lendo que Pedro, falando nas suas cartas, primeira e segunda carta de Pedro, ele deixa bem claro que o pastor de ovelhas, ele precisa amar as suas ovelhas e dar a vida pelas suas ovelhas ao modo que Jesus deu. Pedro, nas suas cartas, ele fala acerca do cuidado que o pastor deve ter para não se deixar levar pela ganância sórdida, mas sim se deixar levar pelo livre pastoreio, pelo pastoreio que é conduzido pelo verdadeiro Deus, por Jesus. Então, isso aí nos leva a concluir que Pedro, de fato, guardou a palavra de Jesus no coração e fê-la cumprir. Amém? Amém? Todo aquele que ouve de Jesus, como falamos, recebe a palavra, junto com a palavra, recebe o poder para guardar e obedecer essa palavra. Essa obediência que a gente guarda, que a gente consegue, ela não vem de nós mesmos, ela é fruto de uma disposição de obediência, mas claro, junto com o poder de Deus ali, nos ajudando a ser mais fiel a Deus a cada dia. Amém. E aí Jesus começa a preparar o coração de Pedro, dizendo que Pedro não ia fazer mais o que ele queria, Jesus estava partindo. Mas quem disse que agora Pedro ia fazer o que ele queria da vida dele? Jesus estava prestes a ir embora, a voltar, a ascender ao Pai. Mas quem disse que Pedro iria agora voltar para as suas atividades laborais, as suas atividades comerciais? Não. Pedro recebera um chamado. E quando alguém recebe um chamado, esse chamado é cumprido. E isso Jesus falou, significando o tipo de morte. Olha aqui o verso 19 diz: com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, disse: segue-me. O apóstolo João, ele é bem enfático aqui, ele nos ajuda, né, a entender a morte no sentido da glória que a morte dá àqueles que por Jesus morrem. Olha o que ele escreve aqui, que bonito que João fala aqui. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, para o discípulo, morrer em Jesus é glorificar a Deus. Para o discípulo, morrer em Jesus não é um suplício, mas a morte passa a ter um significado diferente. Isso não exclui os medos, as angústias, as dores. Até o Senhor Jesus, antes da morte, padeceu muito, sofreu e temeu, porque era humano. A palavra de Deus diz que até sangue ele suou. Isso não exclui de nós os medos, os tremores que a nossa alma sente, claro. Mas aquele que morre por Jesus glorifica a Deus. A morte é uma glória para aquele que está em Deus, não é isso? Amém. E o verso 20 diz assim: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Então Jesus, depois que preparou Pedro acerca do destino dele nos próximos anos, Jesus também disse: segue-me. E Pedro ficou naquele clima, como quem diz assim: eu vou, mas espera aí, eu vou sozinho, é? Não. Foi isso que se passou na mente de Pedro. Pedro, recebendo essa notícia de Jesus, Pedro fica um pouco temeroso. Normal, claro, óbvio. E Pedro fica observando ali quem é que vai com ele. Pedro pode ter pensado: que história é essa? Que eu vou ser levado para onde eu não quero, que
outras mãos vão me conduzir, outras mãos vão me vestir para um momento estranho. E que história é essa? Eu vou sozinho. É mais ou menos isso que se passava nesse episódio aqui. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. É João falando dele mesmo, né? No verso 20. O discípulo a quem Jesus amava. Porque isso é um recurso literário do evangelista João, que ele não quer o seu próprio nome elencado aqui, né? Ele podia ter escrito: Pedro voltou-se para mim para ver se eu o acompanhava. Mas não, é um recurso literário porque João ele quer uma espécie de honra que ele quer dar a Deus, ele quer se anular, ele quer desaparecer, ele não quer ter seu nome próprio aqui elencado, ele não quer falar de si mesmo, né? Nesse sentido aqui. Então ele se descreve fazendo uma referência. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. É como se fosse uma coisa de se desviar para que ninguém soubesse o dom, que ninguém soubesse para onde ele seguiria. É isso que eu... Não, é como se eu estivesse escrevendo aqui. Digamos que eu escrevo uma carta dizendo o que eu estava fazendo aqui. Ao invés de eu escrever, eu, Francisco, estava ministrando o estudo bíblico na paróquia Nova Aliança de 8 horas. Aí eu escrevo: o pastor, reitor da igreja, estava ministrando o estudo bíblico. Oculto, perfeito. Eu me ocultei do texto. Mas esclareceu tudo. Isso. Eu não quis botar o meu nome, eu, Francisco, para não dar aquele ar de empáfia. Mais ou menos por aí, né? Para não ficar pedante. Como é que você entendeu essa colocação? Eu achei interessante. É porque quando a gente vai lendo o Evangelho de João, a gente vai vendo que ele não se descreve na hora da ceia. Aí, o discípulo a quem Jesus amava reclinou-se sobre o peito, ele meio que se exclui. Ele não gosta de colocar o nome dele próprio. Eu, João, estava ao lado de Jesus, reclinei meu rosto sobre o peito do mestre. Não, ele não gosta de... Ele prefere o discípulo a quem Jesus amava. Ele faz uma referência indireta a si próprio. Né? É mais ou menos isso, porque a gente... Oi? Perfeito, perfeito. Sem querer aparecer. Exatamente. É por aí, por aí. Ele não quer aparecer. Né? A gente às vezes tem uma certa dificuldade de compreender aí, mas a gente tem que lembrar que nós estamos afastados aí mais de 2000 anos, numa cultura, num povo, numa escrita completamente diferente da nossa, né? Então tem essas divergências, tem a tradução também, tem tudo isso. Eu estou com a Bíblia King James aqui, a King James ela facilita bastante, né? É uma boa tradução, ela facilita a tradução. Além de ele servir ao Senhor, ele escreveu muito. Olha aqui o que ele... Eu não sei se tem escrito na Bíblia de vocês um parêntese no verso 20. Leia o versículo 20 aí, vocês. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguir o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinará sobre o peito de Jesus e perguntará: Senhor, quem é o traidor? Se reclinara e perguntara, né? Reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? É mais uma descrição do que João está fazendo dele mesmo, sem dar o nome dele. Porque quem foi que se reclinou no peito de Jesus, que estiver ao lado de Jesus, na ceia, e perguntou a Jesus: quem é o traidor? Aí Jesus,
aquele que come no prato comigo. Judas. Quem foi que perguntou? João. Entende? João tinha um laço mais estreito com Jesus. Cada um tem a sua característica. Falava, ele captava aquilo dali para realmente começar a buscar informações. Ele tinha informações que escrevia. É porque cada um tem a sua característica própria, né? Cada um tem a sua característica própria. Isso aí é algo que a palavra deixa bem claro aí. A gente vai vendo os estilos, né? Os estilos de escrita. Pedro tem um estilo, João tem outro, Paulo já tem outro completamente diferente, e assim vai. Aí Pedro é quem diz assim, voltando-se, viu que também o ia seguir. Quem o ia seguir? O discípulo João, que amava, né? E o verso 21 diz aqui o quê? Assim que Pedro viu a João, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Olha o clima aí, olha o clima. Jesus estava chamando Pedro: Pedro, vem cá. Quando você era mais jovem, você ia e vinha de onde você queria, para onde você queria. Mas quando você ficar mais velho, outra pessoa vai te cingir, vai te vestir e vai te levar para um lugar onde você não quer ir. Então Jesus traz uma notícia que não é muito boa. Aí Pedro olha para um lado, olha para o outro ali, vê João e fica: como assim? Porque ele não vai, eu vou sozinho, é? E aí então o verso 20 e 21, ele esclarece esse clima aí, não é? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Senhor, e João? Ele não diz assim, João, mas ele é este homem. Isso, exatamente. Aí o verso 22 diz o quê? Então Jesus lhe responde: se eu te desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Olha aí o que é que o versículo diz pra gente. Que às vezes Deus tem uma missão dura pra gente e a gente meio que resiste, né? Em obedecer. Eu não estou querendo minimizar, eu acho que não seria desumano a gente querer minimizar o problema de Pedro e dizer: não, mas Pedro andou com Jesus, com o mestre ali. Bom, quem é que quer morrer? Todos querem ir para o céu, mas quantos querem morrer? A morte é sempre um gigante, a morte vai ser sempre um grande desafio para a gente. Então a gente tem que aprender a viver com essa dualidade. Não vamos dar uma de super discípulo, de super homem, super mulher, super crente. Não devemos andar por essa linha, que isso é muito perigoso. A gente querer ser os santarrões, os heróis da fé. Deixemos que Deus nos chame naquele dia de servos fiéis, dignos, heróis de fé, não nós mesmos. A gente é frágil e a gente tem que assumir, de fato. Olha, Pedro tremeu na base aqui, qualquer um tremeria, não é? Qualquer um tremeria. Questionou, exatamente, questionando muitas coisas. Quando Deus deu aos seus discípulos, também vou ficar ao culto, quando Deus deu aos seus discípulos, e ele confiou nele, ele não tem mais amor. Em parte. Pronto. É isso que eu estava falando. Eu estou preparado. Quem disse? O próprio discípulo, eu já estou preparado. Vamos lá. Lembra que Pedro disse: Senhor Jesus, para onde tu fores eu vou, até para a morte. Foi que Jesus disse a Pedro. Olhou assim e disse: eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foi ou não foi? E na hora do pega pra capar, o que foi que Pedro fez? Saiu uma criada na porta da casa dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Jesus estava sendo interrogado lá dentro. Ó, toma interrogatório com Jesus. Você é o Deus? Diga logo. E o fogo lá dentro, o pau cantando, e Pedro lá de fora, eita, nem entrava nem saía, ficava, meu Deus, meu mestre. Chega a criada e diz: tu és um deles. O que é que Pedro diz?
Eu não, Deus me livre. E Pedro ainda amaldiçoa. Deus me livre, Deus me livre. Vamos tomar o café. Exatamente, Deus me livre. Pode ver a passagem dos evangelhos. Leia essa mesma passagem nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Leia direitinho. Você vai ver que Pedro, ele além de dizer não sou, ele ainda amaldiçoa. Ele diz longe de mim. Eu não me recordo de fato a literalidade do texto, mas ele diz algo assim. Isso é muito bom porque a palavra de Deus, ela não esconde os fatos e as verdades, não é? Geralmente as pessoas que não têm contato com a palavra de Deus, que nunca leram e que imaginam as coisas, geralmente elas pensam assim: não, mas peraí, tu não é crente? Tu não é religioso? Tu não é católico? Cadê o teu Deus? Cadê o medo? Como se viver uma espiritualidade fosse estar imune às ameaças da vida. Quem não lê a Bíblia pensa assim. E pensa que o cidadão que tem fé é um cara imune, que topa tudo, que está pronto para tudo, que é muito forte. Mas quando a gente vai para as Escrituras, vai lendo os Evangelhos, a gente vai vendo a fraqueza, e isso é lindo. Ver as nossas fraquezas. O servo de Deus, o nascido de novo, ele continua com 2 naturezas. A natureza divina que foi instalada nele com o Espírito Santo, mas ele continua com a natureza pecaminosa. Ele é um pecador habitado pelo Espírito de Deus. A mente dele está num processo de restauração. Uma vez uma pessoa chegou lá numa determinada igreja, onde a esposa de um pastor muito querido estava passando por um processo gravíssimo, um surto depressivo, que precisou ser socorrida, com consequências graves. E a pergunta que fizeram o pastor foi: olha que coisa que sai da boca de muitos irmãos, que é uma coisa lamentável, mas a pessoa, numa condição daquela, o camarada teve que internar ela numa clínica, em outro estado. E a pergunta que estava rolando foi o seguinte: mas ela não é nascida de novo? Por que tem depressão? É uma pergunta, quando não diabólica, ela é muito ignorante. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A resposta do pastor foi, sabe o quê? Olha, ela tem o espírito novo, mas a alma é velha. Amém? A alma é velha. A alma tem que passar por um processo lento, gradativo. É muito lento, a gente sabe, a gente não precisa mentir para ninguém. O nosso crescimento é lento. E quando a gente quer, e quando a gente trava, aí é que não acontece. A verdade é essa. A verdade é essa. Quando a gente quer muito, a gente vê o quanto isso demora a ocorrer. Como o Senhor Jesus diz, somos duros de coração, homens de dura cerviz, não é? Nosso coração não é fácil de ser trabalhado. Por isso que só Deus pode dar jeito na gente. Só Deus. Ninguém muda ninguém. Só Deus pode dar jeito no ser humano quando ele quer e deseja, não é? Enfim. Então a gente vê aí Pedro. Poxa, recebi uma notícia que não foi muito boa. Quem quer receber uma notícia dessa? Não é isso que eu esperava. Pois é. É uma contradição muito grande. Só quem vai perceber essa dualidade, essa divergência, é quem compreende Jesus, a vida dele. O Deus que desce para morrer. A gente tem um Deus que se despe da natureza divina e assume forma humana para morrer morte de cruz por nós. Isso é um escândalo. Isso não cabe na mente irracional de ninguém. Ou a gente aceita isso por fé, ou não vai crer nunca em Jesus. Então a gente precisa crer nesses elementos aí, que não são fáceis de serem cridos, mas que precisam ser cridos para que a gente tenha uma vida em comunhão com Deus. É entender esse Deus da humildade. Quer ver um exemplo que eu gosto muito?
Jesus, recém-nascido, com Maria e José, começa a levantar o censo em Jerusalém. O rei Herodes, que é que diz? Manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Aí a gente vê Maria e José fugir para o Egito. Que contradição! Um Deus que foge. Um Deus que foge. Um Deus que foge. Quem somos nós para dizer que somos fortes nesse sentido? Se o nosso Deus, nosso Messias, evitou aquele conflito, ele tinha poder, Deus Pai podia eliminar todo o mal da terra num piscar de olho, como ele pode agora. Mas nosso Deus é um Deus que ele é misericordioso e longânimo, não é? E isso muita gente confunde. Muita gente confunde a longanimidade e a misericórdia de Deus com impotência. Muitos pensam que pelo fato do mundo estar como está, Deus não existe, que Deus é uma criação da mente humana. Mas isso aí é resultado de uma mente muito reducionista, pequena, míope. Não consegue abrir. Essas pessoas que têm a mente fechadinha ali, só tem um neurônio, não tem condição. Então, nesse pesquisar que a gente está fazendo aqui da vida de Jesus, que a gente vai entendendo e aceitando as coisas de Deus. Não dá para aceitar as coisas de Deus se não for entendendo o caminho de Jesus, o caminho extremamente contraditório diante da nossa ótica. O que é que Isaías diz? Deus está falando com Isaías: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus é outra mentalidade, outra coisa, e cabe a nós aceitar o caminho de Deus, não Deus aceitar o nosso caminho. E na realidade, agora eu vou ficar no lugar de Pedro, né? Aí Pedro chegou e disse: tudo de contra a Deus, algumas coisas ele ia de contra a Deus. E chegou um momento que Deus escolheu ele para ser tudo que ensinou para ele ficar aqui e começar a dar continuidade ao trabalho. Aí é uma contradição. Como é que Deus vai fazer uma pessoa que foi de contra algumas coisas de Deus? Essa pergunta aqui para você. Que negou. Negou várias vezes e Deus escolheu ele. Como assim? Aí eu disse que a pessoa fica pensando: Deus escolheu essa pessoa? Porque é uma pessoa que não era de confiança de Deus, mas Deus até ficou nele. Boa pergunta, ótima pergunta. Como é que Deus pode salvar uma pessoa na qual Deus não pode confiar? É verdade. Agora eu pergunto: Deus pode confiar na raça humana? Não. Não, porque na realidade a raça humana não estava preparada, que acompanhou. A raça humana, primeiro, a raça humana está impossibilitada de obedecer a Deus, de cumprir a vontade de Deus, né? Então, primeiro, é muito importante que a gente entenda que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, compreende? Não é assim, Deus não vai salvar a gente naquele sistema. Se você obedece, então eu te salvo. Se você faz a minha vontade, então eu te salvo. A gente comete um erro grave se a gente pensar na salvação nesse sentido. Eu faço o bem, aí Deus, se você fizer o bem, então eu te salvo. Não existe troca, nem barganha nesse sentido. Não há troca de favores, jamais, jamais. Nós somos salvos porque Deus, ele se determinou, ele escolheu salvar a raça humana, tá certo? Ele escolheu. Nesse processo, que eu chamo de processo, tem muitos teólogos que não gostam dessa palavra, processo de salvação, porque entendem, não vou entrar em detalhes, mas para mim a salvação é um processo. Óbvio que a partir do momento que a gente recebe essa ajuda de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Então nós estamos já salvaguardados, estamos guardadinhos já. Só que o trabalhar da alma humana, como falamos, ela é gradativa e paulatina, entendeu?
o que é que deu? Como é que a gente vê alguém que está sendo trabalhado? É alguém que peca menos a cada dia. É alguém que erra menos a cada dia. Por quê? Conhecereis a árvore pelo fruto. A gente vê vestígios. Mas não fique olhando a vida dos outros, não. Para saber quem é salvo e quem não é. Tá certo? Não queira separar joio de trigo, que isso é uma tarefa de Deus. Eu estou apenas explicando o fenômeno da salvação, né? Que é um tema extremamente curioso e polêmico. Então é Deus. Então, vamos lá. Pergunta aqui do irmão Manuel. Pedro não era digno de ser salvo. Ninguém é digno de ser salvo. Ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem João, ninguém, jamais. Mas Deus escolhe. E você vai vendo o quê? O cidadão, ele vai querendo participar do processo na caminhada. Ele vai querendo, ele vai desejando. Essa é uma marca do discípulo. Ele vai querendo, a cada dia ele quer um pouquinho. É um pouquinho, porque a gente quer Deus um pouquinho, né? Não vamos mentir. A gente vai devagarzinho desejando a Deus a cada dia, né? Tem dia que a gente acorda de mau humor, diz, Deus vai falar, eu não quero hoje. Mas a misericórdia prevalece sobre o juízo. E a cada dia, a cada manhã, a misericórdia se derrama mais e mais. E o Espírito de Deus vai nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. E nós vamos sendo convencidos e convertidos a cada dia num processo que só tem fim no dia que a gente parte dessa para uma melhor. Então não é essa coisa de eu te salvo porque você fez o bem. Não. Se eu faço bem, se eu cometo atos de justiça, se eu tenho uma boa obra, porque a gente naquele dia, Jesus vai dizer que a gente teve uma obra, foi o produto da intervenção divina com um vestígio de vontade humana, de ser trabalhado por Deus, porque também nós desejamos um pouco, enfim, a gente deseja ser trabalhado por Deus, não é assim? Tem hora, repito, tem hora que a gente não quer, normal, Deus não olha para isso, Deus não vai olhar para a nossa indisposição, Deus vai olhar para a nossa disposição, Deus vai olhar para os nossos potenciais, Deus vai olhar para aquilo que a gente pode ser amanhã. Deus vai pegar o que a gente tem de bom, vai processar e trabalhar isso com o Espírito Santo. A gente vai se abrindo devagarzinho e a gente vai caminhando e vai dando os frutos do Espírito. Não é isso? Mansidão, paz, longanimidade, alegria, domínio próprio, enfim, os frutos. Então é bom que a gente entenda essa questão de uma vez por todas, né? Entenda que de nós mesmos nós não poderíamos ser salvos, né? De nós mesmos não. Não merecemos, não dá. Deus pega o inútil ali e começa a trabalhar. Nada é impossível para Deus. E a gente vai se deixando levar, né? Porque no processo a gente vai adquirindo alegria em ser trabalhado, não é assim? Contra tudo e contra todos, contra as circunstâncias. O mundo está dizendo, faça aquilo, busque o prazer. Mas a gente vai sendo convencido e vai descobrindo, isso é um processo de maturidade, que a gente vai descobrindo que aquilo que a gente gostava não era tão bom assim. Tem coisas melhores. A gente vai renunciando a prazeres antigos em busca de outros prazeres espirituais. A gente vai se gratificando em coisas mais nobres e mais altas. Essa sim é uma característica do discípulo. O camarada, uma vez eu escrevi um postzinho, dizia assim, que a diferença do pecador justificado e do não justificado, ambos que recebem a Jesus como Salvador, são salvos, são filhos de Deus, né? Tornam-se filhos de Deus. Mas são pecadores, concordam? Todos são. Não existe ninguém que não seja. Todos são pecadores. Mas a diferença do pecador que está em Cristo e daquele que não está, qual é?
Pergunta aí para vocês aí do grupo, qual é a diferença do pecador regenerado em Cristo e do pecador não regenerado? Qual é a diferença básica do pecador justificado, que agora vive a nova justiça de Deus, e aquele que não vive? A diferença do pecador que... Mas o que é que ele acha de si mesmo? O que é que ele acha de si? Né? Uma pergunta aí que é curiosa. A diferença, a diferença que eu vejo maior é aqui. O pecador justificado, se ele pudesse escolher, ele não pecaria. E o não justificado, para ele é indiferente. Não é isso? O pecador justificado, Tem medo do pecado. ele se constrange. Se ele pudesse escolher, porque o pecador, ele, muitas áreas ele não pode escolher, ele peca porque ele é pecador, o pecado está dentro de nós e sai sem a gente perceber, não é isso? Mas qual é a diferença desse pecador justificado e o não justificado? É que o justificado, ele no fundo, ele gostaria de não pecar, enquanto o outro é indiferente se pecar ou não. É do mesmo sentido que esse outro. É o seguinte, ele diz, se eu pecar, eu não sou salvo, e se pecar, eu não sou salvo. Pronto, é aquele camarada que tem esse senso de perdição dentro de si. Ele está perdido porque ele se acha, né, perdido. Muitos dizem, não, eu vou viver a vida de qualquer jeito mesmo, porque não tem jeito. São pessoas que ainda não têm a esperança de Deus ainda, né? A esperança da salvação. Isso aí deixa o ser humano numa condição que vale tudo. Tudo está valendo. Vale é o prazer, tiração de onda, e o que vale é a curtição. O grupo disse alguma coisa? Então a gente vai entendendo aqui. Não, até agora não. Ninguém respondeu. Então, para a gente finalizar aqui, essa pergunta, né, que Pedro disse, se eu desejar que ele fique vivo até... que Jesus disse, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Isso aí simplesmente dá uma mensagem para as nossas vidas, né, para mim, para você, que a chamada que Deus tem é para nós, não é para o irmão, não é? Esse estudo aqui é para quem está aqui assistindo, não é para o outro que não assistiu. Às vezes a gente vai para um culto, para uma palavra, né? A palavra está forte, a gente diz, eita, essa palavra era para fulaninho. Não, essa palavra é para você que está lá. Então assim mesmo foi na vida de Pedro. Jesus estava ali incumbindo Pedro de uma nova missão, né? Avisando a Pedro do que aconteceria, que Pedro ia assumir agora um posto, digamos assim, diferente, específico, pastor, no sentido de avocar, chamar para si, vestir mesmo o chamado de pastor, Pedro. E Pedro estava meio ainda renitente, né, em relação a isso aí, resistente, né, em relação a isso aí, estava meio como quem diz assim, sou eu. E fica a mensagem para as nossas vidas, né? O chamado que Jesus tem é para cada um de nós, é o chamado que cada um de nós devemos aceitar, né? Que quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus nos investe de alguma função, ele também providencia tudo aquilo que é necessário. Aquele que chama, providencia. Pedro recebendo essas bênçãos, mas ainda se teimoso, né? Não quer ficar sozinho, não quer partir agora não. Ele temia Ele teve medo, né? Isso. Ele teve continuava inseguro, né? Isso. Porém, a gente vai chegar no final, viu? Aí a gente vai ver uma diferença, tá certo? A gente, na continuidade do texto, a gente vai chegar aí, nessa parte aí, a gente vai ver as doces transformações que o Espírito faz. O homem atravessa essas fases de fraqueza, mas ele não continua permanentemente na condição original. Ele é sempre alterado para melhor. De pouquinho em pouquinho, mas ele é trabalhado. Se a pergunta for essa. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos finalizando o estudo. Eu deixo esse momento para perguntas e para
pedidos e agradecimentos, tá certo? Fiquem à vontade.